São Paulo e tinha tido muito poucos votos no interior. Então ele falou, bom, na próxima eleição, que é para prefeito de São Paulo, vou me candidatar, tenho muita chance ali, como de fato teve. O Jânio, na eleição de 82, elegeu para inimigo o jornal O Estado de São Paulo. Então, nas entrevistas, falava, que jornal é esse? Eu sou do Estado de São Paulo. E não fala com esse jornal? E não falava, saía andando e não respondia as perguntas do jornalista. E assim ele foi tocando e duelando com o jornal Estado de São Paulo, que ele escolheu para duelar. Na eleição seguinte, a de 85, essa em que ele foi eleito prefeito de São Paulo, ele escolheu a Folha. E na eleição anterior ele falava da Folha com muita simpatia, eu sou muito amigo do Frias. E assim ele ia. Mas na eleição de 85 ele fez exatamente o contrário. E quem acompanhou as pessoas falava, mas como pode? E aí era meu amigo Mesquita, e atacava a Folha. Tirava os repórteres da Folha das entrevistas, e quando foi eleito prefeito, proibiu o setorista da Folha de São Paulo de trabalhar na prefeitura. Proibia a entrada do setorista da Folha. Por quê? Porque com isso o noticiário crítico que o jornal publicava parecia um ataque político. E ele podia dizer aos eleitores dele, claro, é um ataque político que estamos fazendo. E ele resumia ou reduzia todo o noticiário crítico a um embate político. Alguns anos depois, quando começou a se candidatar e começou a crescer nas pesquisas o Fernando Collor de Mello, muita gente associou ao Jânio Quadros e, de fato, a história mostrou que eles eram muito parecidos mesmo. Mas, no primeiro momento, o Collor ficava verdadeiramente histérico quando diziam que ele era parecido com o Jânio, exatamente porque isso sugeriria que ele seria um presidente instável, que poderia renunciar, etc. Mas o Collor é um sujeito que também usou com muita habilidade isso. A Folha de São Paulo, na época, já então o maior jornal, manteve durante toda a campanha um jornalismo muito crítico, porque tinha tido uma decisão editorial muito importante. Um ano antes da campanha eleitoral, a Folha fez uma série de reuniões internas preparando a cobertura da campanha eleitoral do ano seguinte. E nessa campanha, o Gilberto Simenstein, um jornalista hoje muito conhecido em nível nacional, numa dessas reuniões disse, escute, nós temos dois candidatos, entre os vários candidatos, que ninguém conhece. Um é o Lula e o outro é o Collor. E a capacidade de previsão dele foi muito importante, porque de fato esses dois se revelaram os principais candidatos foram para o segundo turno. E sobre o Brizola, a gente sabe tudo. A vida dele já é amplamente conhecida. Sobre o Ulisses Guimarães, a gente está há 50 anos falando dele. A gente sabe tudo. Que cor ele gosta, o que ele gosta de beber. Sobre o Collor e o Lula, a gente não sabe nada. Então a Folha botou um excelente jornalista para morar em São Bernardo, convivendo ali o tempo todo com o Lula e seus entornos, e um excelente jornalista para morar em Maceió. E esses caras fizeram uma cobertura muito forte, muito crítica em relação, mas sem nenhum parti-pris. Realmente porque o governo do Collor em Alagoas tinha sido cheio de, digamos, bobagens e corrupções e etc. e tal, que foram muito claras origens de outras mazelas que ele mostrou na presidência da República. Mas quando a Folha, então, publicava essas matérias, como a imprensa estava muito simpática ao Collor, porque ele era opção ao Brizola na época, e depois ao Lula, isso parecia que o jornal era, digamos, partidariamente contra o Collor. E ele usou isso. Então ele não atendia, toda vez que o jornal procurava ele para perguntar sobre uma irregularidade ou um problema, alguma coisa assim, ele não atendia o jornalista. Ao não atender o jornal, ou então ele dizia o seguinte, não vou comentar essa barbaridade. Pronto. Era o único outro lado que tinha na matéria, era uma frase desse tipo. Nós todo dia procurávamos, ele não falava, saía a matéria e no dia seguinte ele mandava uma carta de 1 quilômetro. E publicava um anúncio de meia página no jornal dizendo um absurdo essa perseguição que o jornal tem me feito, etc. e tal. E moral da história, ele criou um clima, digamos assim, persecutório. E todas as reportagens que nós publicávamos resultavam numa espécie de gol para ele, ou uma confirmação do que ele alegava ser uma perseguição política. Então, isso eu acho que é um exemplo, Jânio e Collor, exemplos de como o nosso noticiário tem que ser cauteloso. Né?
para que não dê, como a nossa reportagem consistente não pareça ao leitor, ou que não possa ser submetida a um discurso de apenas interesse eleitoral. Um outro caso muito importante da experiência recente de como políticos usam o jornal na época da eleição, ou fogem do jornal, ou usam os jornais, é o caso da prefeita, então prefeita Marta Suplicy, em São Paulo. O eleitorado de São Paulo é dividido em dois, exatamente como hoje está se revelando o do Brasil. Na verdade, não em dois, mas 40% do eleitorado da cidade de São Paulo é petista. Cerca de 40% é exatamente o oposto. E 20% oscilam. Então, ganha a eleição quem tiver o maior naco desses 20%. E todas as últimas eleições, o eleitorado da cidade se dividiu entre o PT e o candidato antipetista, ou o candidato à opção ao PT. A prefeita Marta Suplicy, então prefeita, tinha uma grande popularidade de 40%, mas não conseguia ultrapassar essa barreira. Então o que ela fez? Ela não atendia a imprensa que atingia os adversários, digamos, que fala com o eleitorado de elite. Ela só atendia a imprensa que falava com o eleitorado popular. Com essa estratégia, ela cresceu até o limite dos seus 40%. Então, ela, o tempo todo, por exemplo, ela ia a um evento e não falava com a imprensa, mas ao sair do evento, dava entrevistas para os programas populares de rádio por telefone. Ou procurava as rádios populares, mas não falava a TV Globo, por exemplo. Não dava entrevistas à Folha, mas dava entrevistas ao Jornal Agora, que é um jornal popular, e assim sucessivamente. Então ela falava diretamente com o seu eleitor e fugia do eleitor dito de elite ou antipetista. Com isso ela atingiu uma popularidade muito elevada, que no final não garantiu a reeleição dela, porque o Serra, por estratégias peculiares também, conseguiu um maior naco daqueles 20% ditos indecisos, né? Especificamente com um discurso sobre saúde. A estratégia da Marta foi usada pelo Lula na eleição de 2006. Se vocês lembrarem, o Lula praticamente não foi a debates, e quando foi a debates, logo que atacado pelo Alckmin, ele se recuava e se fazia de vítima. E com isso, o Alckmin, nos ataques que fez a ele, perdeu votos em todos os debates. E eu acho que esse ano, a Dilma, já no começo dessa campanha, está também usando uma estratégia semelhante a um pouco a ideia do Clinton. Se vocês virem nos últimos dias, desde essas revelações de dossiês e etc., ela praticamente sumiu da imprensa. Foi a diversos eventos, todo dia participou de eventos, etc., mas não deu entrevistas à imprensa. Exatamente porque nos eventos ela fala sobre realidades concretas daquele segmento, enquanto a imprensa só pergunta a ela sobre dossiês e etc. Por fim, eu queria dar eu trabalhei esses anos todos que eu falei na Folha, etc., e agora estou no Diário de São Paulo, mas durante os anos intermediários fui assessor exatamente da Prefeitura de São Paulo, assessor de imprensa da Prefeitura durante a gestão do Serra e desse prefeito atual, o prefeito Kassab. E trabalhando do outro lado, eu acabei vendo algumas coisas que eu acho que podem ser úteis também para a gente ver, digamos assim, analisar como é a imprensa vista do outro lado do balcão, como a gente costuma dizer. E algumas coisas que eu acho que podem ser importantes. Uma que tem a ver com o que eu já falei, mas que é a questão do chamado denuncismo. Essa palavra é ruim porque normalmente ela é usada pelos denunciados, tá certo? Mas acho que é bom a gente ter em mente que boa parte da imprensa, ou boa parte dos jornalistas, quando começam a trabalhar em jornal, sonham em ser o autor do caso Watergate. Todo mundo quer escrever o caso Watergate. Ou todo mundo quer escrever a reportagem que derrubou o Collor, a entrevista com o irmão dele. O problema é que nos Estados Unidos, com toda a liberdade de imprensa que existe lá e com toda a transparência e etc e tal, ocorrem talvez 2 casos Watergate por década. Ou 1 por década, 2, talvez 3, tá certo? E não é todo dia, nem todo dia é dia de pão quente, como se diz.
mas a imprensa parece todo dia perseguir. Então, um pequeno fiscal pedindo